A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? Hoje eu quero trazer uma dinâmica bem interessante para vocês, essa dinâmica que trata sobre a responsabilidade que o cristão tem com os seus familiares idosos, desamparados, tá certo? Ela tem como objetivo refletir sobre a importância do cuidado, dessa assistência aos familiares, seja ele idoso ou desamparado, isso à luz dos princípios bíblicos e cristãos. Mas ao mesmo tempo também nós vamos promover a empatia, ou seja, a conscientização sobre a necessidade dos familiares, né, que muitas vezes estão lá precisando de nós, certo? Nós vamos precisar para esta dinâmica uma Bíblia ou Bíblias e dispositivos eletrônicos que contenha a Bíblia, tanto faz, tá? Papel, caneta. Você pode também conseguir registro de jornais, revistas, imagens da internet de pessoas em situações de desamparo, pessoas idosas que precisam do cuidado dos familiares. Então são fotos que é muito importante ser usado na sala de aula no momento da dinâmica. É importante também que você consiga quadro ou então cartolina, tá, para escrever algo a respeito da situação. E também você vai precisar de papéis, canetas e versículos relacionados a essa questão, certo? Isso você vai preparar esses versículos de forma antecipada, antes da aula, tá bom? E então, como é que você vai fazer? Bom, os versículos, como eu disse, que vocês vão precisar, eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo esses versículos. Versículo de Êxodo 20, 12, Levítico 19, 32, Provérbios 23, 22, 1 Timóteo 5 e 4, Tiago 1, 27, Efésios 6, versículo 2 e 3, Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, e Mateus 15, versículos 4, 5 e 6. Muito bem. Então, como é que você vai proceder nesta dinâmica? Você vai iniciar fazendo uma breve oração, pedindo a orientação de Deus, a sabedoria de Deus, para fazer essa dinâmica importante. Logo em seguida, apresente o tema da dinâmica e também apresente o objetivo da dinâmica, tá? E explique que esta dinâmica ela vai tratar justamente sobre essa questão do cuidado que o cristão deve ter na área da assistência social aos seus familiares, aqueles que estão desamparados e principalmente idosos, né? O cristão tem essa responsabilidade. Bom, como é que você vai fazer essa dinâmica? Divida os alunos em pequenos grupos. Depende muito do tamanho da sua sala. Em seguida, você vai pedir que eles abram a Bíblia ou o dispositivo eletrônico, tá? Em seguida, você vai entregar para os seus alunos versículos relacionados ao cuidado e assistência social dos familiares idosos, desamparados, tá? Estes versículos que eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo que eu citei para vocês. Bom, depois você vai pedir para que cada grupo que recebeu ali, né, naquele e-mail, todo o pessoal que recebeu os versículos, eles vão ficar ali refletindo, lendo e refletindo e buscando o significado daquele versículo. O que aquele versículo quer dizer para nós, como cristão? Depois, quando terminar todo esse período de reflexão, de um tempo que você vai dar para os seus alunos, você vai pedir para um representante de cada grupo compartilhar as reflexões com os demais participantes. E então, depois que cada um dos representantes dos grupos colocar o que foi refletido ali diante daqueles versículos que eles pegaram, logo em seguida você vai fazer o quê? Distribuir os recortes de jornais, revistas ou imagens da internet que apresentem situações de pessoas idosas, pessoas desamparadas,
tá? E aí você vai pedir para que os seus alunos escolham essas imagens e elabore uma breve história fictícia relacionada a ela. E aí eles vão destacar o papel do cristão no cuidado e assistência social cristã para com essas pessoas. Bom, é importante que cada grupo deva apresentar a sua história de forma criativa e envolvente. Depois de apresentar a história, os grupos, como um todo, você vai começar uma discussão entre os grupos sobre as histórias aprendidas e as reflexões bíblicas que pode ser tirada em cima de tudo isso que foi criado. A partir daí, você pode elaborar e fazer algumas perguntas importantes em cima disso. Primeiro, como podemos aplicar esses princípios de cuidado e assistência em nossas vidas? Para que a história e tudo aquilo dali não fique em vão, tá? Então é muito bom a gente pegar essas histórias e tirar agora para aplicação em nossas vidas. A segunda pergunta é: quais são os desafios reais que nós enfrentamos ao cuidar de idosos e desamparados, principalmente os da nossa família? E aí, gente, depois que esse pessoal ouvir as perguntas que foram elaboradas, você vai pedir que os participantes eles reflitam individualmente sobre ações concretas que podem realizar para demonstrar o cuidado e assistência aos familiares idosos e também os desamparados em suas comunidades. Depois você vai criar um mural ou um quadro onde os participantes possam registrar os seus compromissos e ações. Pode ser um quadro, folha de papel 40, pode ser cartolina, enfim. Um local onde possa ser colocado e registrado tudo, certo? Em seguida, gente, você pode finalizar essa dinâmica explicando para os seus alunos que na jornada da vida a responsabilidade cristã se estende além das paredes da igreja. Essas responsabilidades, elas transcendem o tempo. Uma das manifestações mais nobres dessa responsabilidade é o cuidado e o amor dedicado aos familiares idosos e também aquelas pessoas que muitas vezes faz parte da nossa família e estão desamparados. Então, a Bíblia, ela nos ensina que a verdadeira religião, ela se revela no serviço ao próximo. E isso inclui aqueles que alcançam a terceira idade e os que se encontram em situações de vulnerabilidade. Então nós precisamos explorar o chamado divino que cada cristão tem para cuidar de idosos, desamparados, principalmente os membros da sua família, né? E isso, gente, nós fazemos inspirado pelo exemplo de Cristo. Cristo foi um grande exemplo para nós. A essência do cristianismo é o amor. E esse amor não é meramente um sentimento, mas ação concreta que se expressa em nossas relações internas. Jesus, ele nos instruiu a amar o próximo como a nós mesmos. E essa instrução não faz distinção de idade, nem também de condição social ou estado físico. Ao cuidarmos de idosos e desamparados, nós estamos cumprindo esse mandamento divino. A palavra de Deus, ela nos incentiva a honrar os nossos pais e avós, reconhecendo a sabedoria acumulada ao longo dos anos e o valor intrínseco dessas vidas. Cuidar dos idosos não é apenas uma obrigação moral, mas também uma oportunidade de aprender com as suas experiências e ensinamentos. A Bíblia, ela enfatiza repetidamente a importância de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Essas categorias, elas representam o desamparo que estas pessoas sofrem em nossa sociedade. Aqueles que muitas vezes são negligenciados e marginalizados. A responsabilidade cristã, ela nos chama a estender as mãos a estas pessoas, oferecendo ajuda, conforto e apoio. A nossa maior inspiração para a responsabilidade cristã com os idosos e desamparados é o próprio Cristo.
Ele mostrou compaixão por doentes, cuidou dos famintos, estendeu a mão para os marginalizados. Então, gente, a vida de Jesus foi um testemunho vivo do amor incondicional e da atenção dedicada aos mais carentes. A responsabilidade cristã não é apenas um conceito teórico, mas deve ser praticada de maneira tangível. E isso pode envolver visitas regulares aos idosos, oferecendo ajuda prática aos que estão necessitados e investindo tempo para ouvir e encorajar. A ação amorosa fala mais alto do que palavras vazias. Cuidados familiares, idosos e também dos desamparados é uma expressão profunda da nossa fé cristã. É um constante de que a responsabilidade espiritual ela vai além das quatro paredes da igreja e nos convoca a ser mãos e pés de Cristo aqui no mundo. Ao seguirmos o exemplo do Mestre, nós podemos cumprir o chamado divino de amar e servir, deixando um impacto duradouro nas vidas daqueles que precisam do nosso cuidado, da nossa compaixão, que possamos abraçar essa responsabilidade com alegria e dedicação para a glória de Deus e o bem-estar daqueles que nos cercam. Que Deus abençoe. E eu espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação desta aula em nome de Jesus.